Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã eu gostaria de trazer uma meditação para os nossos corações. Deus ele me deu uma palavra no dia de ontem. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que o Senhor falou comigo. Encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo de número 11, 12 e 13, que assim está escrito. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E comereis e apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, essa palavra ela me impactou no dia de ontem. Todo mundo sabe, todo mundo está preocupado com todo o alvoroço que esse coronavírus está causando na população. Aqui no Pará teve um caso registrado e muitos estão preocupados. Na van que eu fui ontem, por onde se passava se falava disso. Na van que eu vim hoje também todo mundo falando disso, todo mundo preocupado com o coronavírus. Só que a Bíblia nos relata um grande livramento que Deus deu a seu povo. No capítulo 12, em que acabei de ler esses 3 pequenos versículos, vai nos contar a história da Páscoa. Vai nos contar como houve, como foi o princípio, o que ocorreu e por que a Páscoa até hoje é celebrada entre os judeus. Ela teve início depois de um livramento que o Senhor Deus deu a Israel. E vale lembrar que Israel, naquele presente momento, estava cativo no Egito. Para eu contar acerca disso, tenho que voltar um pouquinho na história. A Bíblia nos diz que Israel estava cativo. Não estava cativo 1 ano, não estava cativo 2, 3, 10, 15, 20 anos. Estava quase 11 gerações. Foram 430 anos que Israel passou dentro do Egito, com os costumes do Egito. Só que a Bíblia vem nos dizer que Israel não entrou de penetra, entrou a convite por José, que era o governador do Egito na época, e teve uma grande fome. E esse povo foi convidado pelo faraó da época, que era muito amigo de José e muito grato a José, permitiu que sua família entrasse. Ao todo, eram 70 almas viventes que entraram com José no Egito. Mas depois de muitos anos, o povo de Israel no Egito se multiplicou. O faraó, que estava de pé no trono, faleceu juntamente com José. E seu filho, o filho do faraó, que reinou no seu lugar, não conhecia José, não conhecia nada acerca de aliança. Viu Israel não com bons olhos, mas com maus olhos. Como o povo era muito forte, muito numeroso, começou a escravizar Israel. E Israel agora, em vez de estar aproveitando das benesses que lhes foram dadas, agora estão usufruindo de coisas ruins como escravos no Egito. 430 anos depois, são quase 3 milhões de pessoas no Egito, e a Bíblia vem nos dizer que o povo começou a clamar a Deus. E o povo clamando a Deus, Deus interviu no clamor do povo. A Bíblia nos diz que no capítulo 3, Deus começa a fazer milagre, porque um dos ditos de Faraó era que todo primogênito, que fosse todo filho
de Israel, do gênero masculino que nascesse, deveria ser lançado no Rio Nilo para morrer, para ser comido dos crocodilos que ali habitavam. Só que houve um que teve um livramento. Este menino não tinha nome até seus 3 meses de idade. Mas quando foi colocado dentro da arca, e a arca foi para onde a filha de Faraó estava, ele primeiramente ganhou um nome. E a Bíblia nos diz que ele foi chamado Moisés. E a palavra Moisés, ou o nome Moisés, significa tirado do meio da água. Água, na Bíblia Sagrada, tem diversos significados. Tribulação, tempestade, momentos difíceis, o próprio inferno, problemas, adversidades, dependendo do contexto. E este menino, muito tempo depois, cresceu, amadureceu, descobriu sua descendência, matou um egípcio, enterrou na areia. Infelizmente, foi descoberto e teve que fugir para o deserto. No deserto, teve uma intimidade com Deus, ouviu a voz de Deus, se tornou profeta de Deus, o primeiro profeta de Deus, voz de Deus sobre a face da terra. E foi por intermédio deste Moisés, que depois de ter um encontro com Deus, que voltou ao Egito, para libertar o seu povo, que estava sendo duramente oprimido por Faraó. E a Bíblia nos diz que veio 10 pragas sobre a terra do Egito. E a última praga que veio sobre a terra do Egito foi a praga da mortandade de todo primogênito. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: se todo primogênito iria morrer, como é que o povo de Israel ia ser liberto? Ia ter o livramento. E a Bíblia nos diz que Moisés pediu ao povo para que viesse pegar um cordeiro de 1 ano de idade, sem mancha, sem mácula, e viesse sacrificar ao Senhor. Pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas, nos umbrais das janelas. E quando à meia-noite, quando o espírito da morte viesse, ele ia ver a marca do sangue. E a Bíblia nos diz que quando ele visse a marca do sangue, quando Deus viesse e o Espírito visse a marca do sangue, ele ia pular além da marca, ia poupar a marca. É isso que significa Páscoa. É poupar a marca, pular a marca do sangue do Cordeiro. E a Bíblia nos diz que todo filho de Israel fez isso. Sacrificou ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade. Passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e janelas. E eles ficaram em suas residências. E a Bíblia nos diz que à meia-noite o espírito da morte veio. O espírito desceu do céu e veio. E passou na terra do Egito. E tendo ele passado na terra do Egito, ele foi entrando nas casas e levou o primogênito de todo escravo, levou o primogênito de todo animal, levou o primogênito de todo homem livre que estava no Egito. O primogênito foi levado. Mas nas casas em que estavam o povo de Israel, que tinha a marca do sangue do Cordeiro, o espírito não entrou. Oh, glória ao nome de Jesus. Ei, queridos, servos de Deus, deixe-me lhe dar uma palavra profética. Deixe-me lhe dar uma boa notícia. A Bíblia nos diz aqui em Êxodo que Deus vinha fazer juízo para os deuses do Egito e todos aqueles que o cultuavam. Sabe por quê? Houve afronta ao nome de Deus. Muitos aí fora estão afrontando o nome de Deus, pensando que não vai ter consequência. Olha a consequência chegando aí. Muitos brincam com Deus, muitos falam que Deus sou eu, Deus é o meu dinheiro, Deus é o meu trabalho, fecha aspas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com Deus não se brinca, aquilo que o homem planta, o homem colhe. Ele plantou tempestade, agora plantou vento, agora está colhendo tempestade. Muitos estão blasfemando contra o Pai, muitos estão blasfemando contra o Filho. E é importante saber que Deus ele não está morto.
Deus ele não é surdo. Deus ele não é cego. Deus ele não está paralisado. Deus ele está vivo. E muitos brincam com Deus. A Bíblia nos diz que Deus trouxe juízo sobre sobre o Egito. Mas os filhos de Israel, que tinham a marca do sangue do Cordeiro, foram poupados. Glória ao nome de Jesus. Muito tempo depois, já no Novo Testamento, João Batista, ele batizando o povo no Rio Jordão, ele olhou para o monte e viu alguém descendo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 anos mais tarde, aquele mesmo homem que operou milagres, prodígios, maravilhas, mais que o corpo, mais que a mente, curou vários corações, subiu no monte, entrou dentro do jardim, e no jardim ele clamou ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquela hora que estava passando, se fosse possível, viesse passar o cálice dele. Mas o que mais me chama a atenção é que ele foi até o fim e disse no final da sua oração: faz em mim a tua vontade. Se repetiu por 3 vezes e desceu do monte, disposto a fazer a vontade de Deus. Foi escarnecido pelos homens, esbofeteado, cuspiram em seu rosto, acusado por um crime que não cometeu, condenado por um crime que não cometeu, sangrou, chorou por você, aguentou ferrenhas chicotadas, 39 chicotadas, com um azorrague, que é um chicote com 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira de couro tinha um osso de cordeiro e uma ponta de ferro para dar peso, o osso para dar corte. 39 chicotadas foi o suficiente para deixar tudo em carne viva. E se não bastasse isso, ter que carregar uma cruz que não era dele e levá-la num caminho de 12 quilômetros e suportar a agonia da cruz durante 3 horas de tempo. Mas o que mais me chama a atenção é que quando ele ia passando, as pessoas iam jogando pedras nele, ele não falava nada. E quando ele chegou ao alto de uma cruz, o sangue dele escorrendo, o sangue da testa por causa da coroa de espinhos, o sangue nas mãos, nos pés, o sangue das costas por causa das chicotadas, e a lança que transpassou o seu tórax. Até a última gota de sangue Jesus deu para salvar um povo. E aqueles que confiam em Jesus, aqueles que confiam no sangue do Cordeiro, nesta manhã eu trago essa palavra para você. Que o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz do Calvário é o que te dá o livramento. Isso não é história da caronchinha, isso não é conto de fadas. Vou te falar algo que está escrito: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Sabe por quê? Porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Sabe por quê? E você não será atingido. Sabe por quê? Porque está escrito. Então, querido, acredite no livramento que vem do Senhor.